Olá, vamos reiniciar o curso com a aula 2. Mas antes de falar sobre motivação, vamos ainda trazer alguns conceitos sobre liderança numa visão mais global, na estrutura do negócio. Mas antes eu te pergunto, na atividade portuária, qual é o maior valor que temos? São as cargas? Ou será que é o capital intelectual? Na gestão de pessoas, deve-se valorizar o capital humano. É por isso que nessas mudanças culturais na atividade portuária, devemos ter muitos cuidados com novas regras, novas cobranças, novas lideranças. Então, essa é uma forma de tentar amenizar alguns processos onde o trabalhador pode criar falsas crenças. Antes de tudo, devemos valorizar as relações interpessoais e o aprendizado. Não é à toa que Peter Drucker, ele falava que o motivador para o trabalho nada mais é do que o conhecimento. É a aprendizagem contínua. Ele fala sobre implantar a gestão de aprender e aprender para se alcançar o sucesso. Uma organização autoritária jamais conseguirá isso. Hoje em dia fala-se muito na comunicação não violenta. Por isso que a liderança também muitas vezes deve desenvolver as suas habilidades. A comunicação não violenta, ela é uma comunicação mais empática, onde estimula os sentimentos e comportamentos da equipe numa troca mútua, onde o trabalhador consegue se colocar um no lugar do outro e vice-versa, os gestores também entendendo as necessidades dos trabalhadores, onde a percepção dos direitos e dos deveres das pessoas devem ser compartilhados nas empresas. Dentro do cenário, existe um alinhamento estratégico por parte das lideranças, onde tem o líder, o liderado e a situação. Normalmente, devemos ver o perfil da organização. Se a gente falar em Porto, a gente vai ver que é uma organização competitiva, um ambiente de pressão, de transformações e de metas. É um cenário bastante mutável. E para isso, devemos sempre pensar também no bem-estar do trabalhador. Na estrutura do negócio, as lideranças devem ter um olhar atento para os três setores, para que a área operacional não seja um bode expiatório dos problemas que vão se refletindo. Inclusive, no estudo de caso, ao término do curso, eu vou apresentar uma história onde a área operacional era um reflexo dos outros setores da empresa. Então, como as lideranças devem estabelecer metas e a motivação dos seus colaboradores? Então, vamos relembrar um pouco de tudo que a gente já falou. A liderança, ela deve apoiar e compreender os seus colaboradores, ser carismática, estar próxima, inspirar a criatividade e a inovação dos sistemas, ter visão, capacitação de talentos e apoiar o desempenho de cada um. A proatividade, antecipar e visar os problemas, correr riscos, dar autonomia ao colaborador, aceitar novas ideias, quebrar algumas regras. Então, concluindo um pouco de tudo que já falamos, esse sistema de gestão, as lideranças, elas devem estar apoiando a sua equipe no processo de autoconhecimento e autogestão, saber os limites e as dificuldades de cada um, apoiar, reter e desenvolver talentos. Dentro de uma cultura de crenças que estão dentro de um sistema e tentando desenvolver as competências e desenvolver o potencial de cada um. As lideranças devem olhar o que tem de positivo, o que deve ser engajado e estimulado em cada um, e não olhar apenas para as coisas que dão erradas, mas sim dessas tornar um verdadeiro aprendizado.
O novo conceito de liderança no século XXI é liderar com a alma. Nada mais é do que compreender o comportamento humano e as suas motivações. Isso quer dizer o quê? É um equilíbrio entre a produtividade e a satisfação do trabalhador. Liderar com a alma é trazer a criatividade, a inteligência, o amor e o poder organizador dentro de uma atividade laboral. Outro conceito muito utilizado é a liderança espiritualizada, que não tem nada a ver com religião, mas sim valores como a ética, a compaixão, o altruísmo, a solidariedade, o entusiasmo, a motivação e as demais sensações positivas que devem ser afloradas no ser humano. É um sistema onde promove a paz, é a percepção das necessidades, os sonhos, os projetos e as ações, o objetivo em comum entre organização e colaborador. Ela readquire a importância, a necessidade da paz interior e as outras dimensões do ser humano, como a sua vida familiar, lazer, saúde e solidariedade, destacando e contrapondo um pouco com aquela visão dos homens máquinas que são racionais, que têm que bater metas. Hoje, aquele falso conceito de problemas ficam em casa e vamos para o trabalho, isso não existe mais, ainda mais numa atividade portuária que é de alto risco. Então, deve ter sim uma sensibilização dos líderes para compreender o que há com aquele trabalhador. Então, isso é uma forma de humanizar a empresa, de trazer um cenário mais harmonioso, uma sensação de pertencimento, de família, e aí sim trazer autonomia, uma visão empreendedora, proativa e comprometimento por parte de todos. Então, essa nova visão de lideranças traz uma valorização do cliente interno, que nada mais é do que aquele que recebe o que eu faço, que deve estar por dentro das informações, os fatos, os dados e os resultados. O padrão de atendimento deve ser o mesmo que o do cliente externo. É assim que nós vamos conseguir chegar às nossas metas e objetivos. As políticas de qualidade, segurança e meio ambiente devem ser imperadas. Então vamos a algumas reflexões sobre este tema. Você é contra ou a favor desse tipo de liderança? Por quê? Que papel você pode desempenhar para promovê-la ou reforçá-la? O que você pode fazer para criar condições que o líder que há em você possa emergir e contribuir aumentando os laços de cooperação e interação de equipe da qual você faz parte? Exemplifique. Os tópicos apontados já fazem parte do seu dia a dia? Que resultados têm trazido? Vamos iniciar a segunda unidade do curso. O tema é sobre motivação. Mas afinal, o que é motivação? Quando se pensa na palavra motivação, a ideia é de movimento, aquela força que nos leva a uma determinada ação, que tem motivos psicológicos, como os desejos, os impulsos, os instintos, a necessidade, a vontade e a intenção, de repente, até mesmo de realizar algo. Normalmente, esses sentimentos eles estão voltados para um único alvo, um único objetivo. Alguns motivos podem ser comuns às pessoas, como, por exemplo, a busca de bem-estar no trabalho, mas os esforços para obtê-los terão um grau de importância diferente para cada um. Quanto mais se valoriza um motivo, mais intensos serão os esforços para alcançá-lo. Podemos motivar alguém? A motivação ela é intrínseca, então não podemos motivar ninguém. Cabe ao líder conhecer os seus colaboradores, identificar o que estimula em cada um e zelar para que seja estabelecido um clima de trabalho positivo. O respeito, a confiança, a comunicação,
através de um bom feedback, são fatores para se manter um bom ambiente de trabalho e, de certa forma, trazer algumas motivações ao trabalhador. O fornecimento espontâneo de melhorias no trabalho, trazendo novos desafios, podem ser também fatores motivacionais. Mas a satisfação, ela é temporal. Uma necessidade satisfeita não é motivadora de comportamento, já que não causa mais tensão e desconforto. É necessário que as lideranças estejam próximas aos seus colaboradores, percebendo esse cenário, quem está motivado e quem não está. É muito importante no cenário portuário as lideranças preocuparem-se com a motivação dos seus colaboradores. Como é um cenário de trabalho de alto risco, ninguém quer se arriscar e colocar um colaborador desmotivado operando uma máquina portuária, não é mesmo? Uma das atenções que se deve ter é colocar um objetivo SMART. O objetivo SMART, ele é um objetivo claro e atingível, já que se fala em metas, em movimentação de cargas por segundos, devemos então contextualizar dentro da realidade da empresa, dos processos de trabalho e as condições do trabalhador. É uma forma muito boa de se atrair e reter talentos. As lideranças devem estar atentas ao que chamamos de participação ativa na gestão da sua equipe. Sabemos que no cenário do porto, muitas vezes essas gerações foram passadas de pais para filhos. Então, um colaborador, ele pode estar ocupando um cargo que não é o seu perfil. Ele pode ser mais operacional, estar na área administrativa ou vice-versa, e isso já ser um fator desmotivacional e queda na sua produtividade. A integração da equipe é essencial para que todos trabalhem em harmonia e vistam a camisa para que o time funcione em prol de um único objetivo em comum. Um ambiente motivador nada mais do que fornecerá um bom clima organizacional. A avaliação de desempenho é essencial para que o trabalhador tenha parâmetros para identificar quais as competências que ele deve desenvolver, quais são já as positivas, para que ele possa traçar e desenvolver a sua carreira nesse ambiente interno. Salários e benefícios são, sim, muito motivadores, mas já sabemos também que os salários é um fator motivacional a curto prazo se o ambiente e o clima organizacional não for muito saudável. Esses salários, ao longo do prazo, perderão o seu valor. Agora vamos falar um pouco do capital intelectual, o principal patrimônio no porto. O trabalhador, ele é um conjunto de suas capacidades, de conhecimentos, das suas habilidades e de um bom nível cognitivo. O seu nível de atenção é essencial para esse tipo de atividade. No ambiente de trabalho portuário, muitas vezes se preocupa com as condições de trabalho, o bem-estar físico. Sabemos que muitas vezes essas condições trazem dificuldades ao trabalhador. Um acesso a um banheiro, a um bebedouro, são fatores que influenciam a motivação do trabalhador. Mas não podemos esquecer também da parte psicológica. As relações interpessoais são fundamentais para esse tipo de atividade. Quando falamos em motivação, não tem como não passarmos pelas teorias das necessidades, mas fiquem atentos, não podemos também reduzir apenas a isso. Mais adiante também estaremos falando sobre outros fatores importantes. Mas vamos lá. Quais as condições básicas para criar um ambiente motivacional? Abraham Maslow criou a sua teoria da motivação. Primeiramente, ele ressalta que essa teoria ela deve ser como uma forma de hierarquia. Aos poucos, a pessoa irá conquistando os outros patamares. Então, em primeiro plano está a fisiologia, as necessidades básicas do homem.
Pensando em porto, muitas vezes, como eu mencionei, não, o trabalhador ele já não tem acesso à água, né? Um horário para que ele possa ir ao banheiro. Então a gente já vê aí algumas questões sendo afetadas. Depois a questão da área de segurança, tá? Também é um trabalho de alto risco. A segurança do trabalhador é essencial, tá? Mas também podemos falar sobre a família, questões insalubres que envolvem o trabalho e assim por diante. Também devemos falar sobre relacionamento, que envolve amizade, família, intimidade sexual. Será que a pessoa tem vida além do trabalho ou ele passa horas ali nas atividades? Também já sabemos que as jornadas de trabalho já foram adaptadas na atividade portuária. Outra questão é a autoestima, tá? É como a pessoa ela se vê, como que ela avalia. A autoconfiança, ela é como se fosse um status. E posteriormente, a autorrealização, que estimula a pessoa a realizar o seu potencial. Clayton Alderfer é um psicólogo que nada mais revisou a teoria de Maslow, só que ele coloca os patamares no mesmo nível ao invés de forma hierarquizada. Então ele divide em existenciais, fatores existenciais, de relacionamento e de possibilidades de crescimento no trabalho. O psicólogo americano David McClelland, ele já traz a importância das três necessidades que são adquiridas socialmente. Primeiro, ele fala sobre a filiação, que atribui mais importância às pessoas do que às tarefas. Os esforços para se conquistar uma amizade e a aprovação dos outros e a força das relações interpessoais no trabalho. Depois ele fala sobre o poder, a importância de se assumir riscos elevados e a necessidade de se provocar impactos para preocupar-se com prestígios, para poder depois buscar assumir posições de lideranças. E depois a necessidade da realização, que visa alcançar as metas, assumir alguns riscos moderados e preferir tarefas que possam ser diretamente voltadas a resultados. Outro autor da teoria das motivações é Frederick Herzberg. Ele fala muito sobre fatores satisfacientes e insatisfacientes, ou seja, fatores que estão voltados aos elementos intrínsecos do indivíduo. São relacionados com o trabalho em si, as suas responsabilidades, o reconhecimento, a realização pessoal, o progresso e o crescimento do indivíduo. Esses sim são fatores que elevam a satisfação. Mas também há influências do ambiente externo, o que ele chama de fatores higiênicos, condições sobre as quais o indivíduo realiza o seu trabalho, os seus relacionamentos, o salário, a segurança e até mesmo o seu status. Esses são elementos que podem trazer influências positivas ou negativas ao trabalhador. E para finalizar as teorias da motivação com o autor Victor Vroom, falaremos um pouco sobre a motivação de processo. É um dos principais atores que relaciona a motivação com a expectativa e a equidade. Ele considera na expectativa as diferenças entre os indivíduos e as situações, uma série de combinações de fatores entre indivíduo e ambiente. Os indivíduos eles tomam decisões conscientes sobre o seu comportamento nas organizações. Ele fala sobre as necessidades, os desejos e os objetivos diferentes entre cada um. Alternativas de comportamento com base em suas expectativas e resultados. Sobre a teoria da equidade, ele relaciona que a avaliação que o indivíduo traz sobre a comparação, a justiça da recompensa recebida, é a relação entre a contribuição que a pessoa dá em seu trabalho e as recompensas que recebe comparada em relação às outras pessoas. Então, cuidado na hora de dar um benefício a alguém e não injustiçar outra pessoa. Esse é apenas um gráfico para termos um parâmetro quando se fala em moral elevada e a moral baixa. Os extremos. Uma pessoa com a moral muito elevada também pode ser levada ao fanatismo. Já a pessoa com uma moral baixa pode levar até mesmo aos níveis de agressão. A agressão ela pode ser verbal ou física.
Podemos falar então sobre a influência do desenvolvimento interpessoal no ambiente de trabalho. É necessário, quando se trabalha em equipe, ter habilidades sociais, a capacidade de empatia, ou seja, se colocar de fato no lugar do outro, entender os motivos que levaram a determinadas ações, ter uma boa capacidade de comunicação. Comunicação não é somente falar com clareza, mas também saber ouvir o outro. Esse ambiente ele deve ser um clima de confiança, tá? E trazendo inclusive impactos positivos nessas relações. Isso favorecerá no resultado de um bom desempenho profissional. Então, a valorização de pessoas é fundamental para que isso aconteça. Reconhecer os avanços e a evolução de cada um faz com que a motivação das pessoas e as metas sejam melhoradas. Reconhecimento por parte de lideranças e elogios sinceros e apoiar diante dos erros é essencial. Favorecer iniciativas, trazer maior participação na formulação de novas propostas. Deixar também uma caixa de sugestões e receptividade a novas ideias é muito bem-vindo. Metas realistas e desafiadoras. Delegar autoridade. Diversidade no trabalho, desenvolvendo novas habilidades. Fazer avaliações de desenvolvimento de pessoas. Mudanças nas condições do trabalho, tentando sempre atingir o melhor para todos. Então, agora vamos fazer um resumo geral de tudo que já foi abordado aqui sobre a liderança no sistema da organização na produção de trabalho. O líder tem os seus níveis de influência e deve crescer esse relacionamento no sentido de uma aproximação entre líder e liderado. A produtividade, ela se torna um trabalho conjunto. E desta forma, o desenvolvimento das pessoas é a melhor forma de atingir o potencial, abstraindo o melhor de cada um, tornando-os em multiplicadores das atividades. Falando ainda sobre a influência das lideranças na equipe de trabalho, vamos falar então sobre as alterações de comportamento nessas relações. Daniel Goleman, jornalista científico americano, descreve sobre uma pesquisa científica que relata sobre a ciência dos humores. Ele fala que o humor do líder afeta as pessoas que estão à sua volta. Ele descreve que o sistema límbico do cérebro, o nosso centro emocional, é um sistema aberto e que depende de fontes externas para regular. Chama-se regulação límbica interpessoal. Altera até as funções hormonais, os ritmos do sono, o nosso sistema imunológico e até mesmo o aumento da oxitocina, que é o hormônio que desenvolve o apego e a empatia entre as pessoas. Captar o sentimento do outro, até mesmo no silêncio, é possível através dessas sensações. Dois corpos podem estar em sintonias diferentes, mas após 15 minutos de conversa, os perfis fisiológicos ficam parecidos. O contágio do humor é um fenômeno neurológico real, mas nem todos os humores se propagam com a mesma facilidade. A alegria e a cordialidade se propagam mais facilmente. A irritabilidade é menos contagiosa. O riso se espalha mais fácil. Ainda bem, né? Como anda o seu humor? Ninguém gostaria de trabalhar ao lado de um chefe rabugento e mal-humorado no dia a dia, não é mesmo? O ambiente de trabalho se tornaria tóxico, as relações entre as pessoas seriam ruins, o desempenho e a produtividade abaixo da média, um clima organizacional negativo. Mas cuidado com o excesso do alto astral. Isso pode confundir como algo forçado, artificial, e as decisões se tornariam instáveis. Essa é a tal da doença do CEO. Os líderes não precisam forçar a alegria. O bom humor não necessita de que se seja sempre eufórico e sempre 100%. Os gestores devem ser otimistas, sinceros, mas realistas.
As emoções do líder nunca serão discutidas no ambiente de trabalho. Então, ainda quando falamos sobre as lideranças, sabemos o quanto é importante para as relações interpessoais. E isso vai envolver novos desafios, vai ter referência sobre a solicitação de um cliente externo, as experiências de cada um, sobre a estrutura do negócio, os colaboradores, o desenvolvimento e o clima organizacional, a identificação de novas oportunidades, a mudança dos cenários, os resultados e a qualidade de vida. Para encerrar a aula de hoje, faremos então, para concluir, uma relação da liderança e a falta de motivação. Sabemos já então que quando os objetivos e as metas são inatingíveis, isso pode afetar o dia a dia do trabalhador. Quando um processo está mais difícil de ser realizado, quando o trabalhador não tem autonomia, não pode trazer as suas opiniões, ou algum fator novo, ou até mesmo alguma dificuldade na sua adaptação, isso também pode gerar novos conflitos. Quando a comunicação não é positiva, não há um feedback bom, quando a comunicação é violenta, quando o trabalhador não pode ter iniciativa e apenas cumpre as suas tarefas, isso pode levar a um cenário totalmente desmotivador.